Olá, meus amigos queridos. Aqui quem fala é o Sérgio Santos, professor, pesquisador e palestrante, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre prova familiar. Bem, é um tema bastante amplo e bem complexo, porque a gente nunca vai conseguir chegar a uma conclusão unânime, porque cada caso é um caso individual, único, como uma digital. Cada um de nós traz nas vivências de família aquilo tudo que vivenciou durante todas as experiências encarnatórias de vidas que já tivemos para poder hoje, na atualidade, vivenciar aquilo que nós precisamos para poder crescer. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o que seria a natureza do ser humano, né? Na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós somos seres sociáveis. Nós viemos para este planeta, para essa encarnação, com o objetivo de nos relacionarmos com os próximos, com as pessoas que nos cercam. E uma das máximas mais repetidas no meio espírita, para quem conhece um pouco de reencarnação, é: ninguém nunca erra de endereço ao reencarnar em uma determinada família. Ou seja, sempre nós acertamos direitinho o lugar exato onde nós devemos estar no seio daquela família onde encarnamos. Mas por que isso? Vamos analisar um pouquinho. Bem, nós todos somos seres que precisamos ainda evoluir, né? Todos temos vínculos afetivos e todos os vínculos afetivos têm uma grande função: criar um ambiente adequado para vivenciarmos o que é nobre em nós e também para superarmos o que ainda é imaturo em nós. Ou seja, qual é o objetivo final de qualquer encarnação? A nossa evolução, o nosso aprendizado e a exaltação e desenvolvimento do que nós já temos de bom, né? Sendo assim, qual o melhor local para nós treinarmos isso? O seio da família, onde nós tenhamos seres afins e seres com os quais nós temos dificuldade de relação. Normalmente, na maioria dos casos, nós nascemos em famílias onde nós temos tudo isso. Ou seja, nunca somente afinidade total e nunca somente desafinidades. Existem exceções, porque existem encarnações que são provas ou expiações muito específicas com relação a situações que precisamos vivenciar. Sendo assim, pode acontecer situações extraordinárias, mas de forma ordinária e normal, nós nascemos e reencarnamos em um seio familiar onde nós temos uma grande afinidade pelo pai ou pela mãe, ou uma grande afinidade somente pelo pai e não tanto pela mãe, ou temos uma desavença com o irmão, ou uma grande afinidade com o irmão e não tanto pelos pais, e assim por diante. A cada encarnação nós trocamos de papel de acordo com a nossa necessidade atual de aprendizado, né? Então, nunca vai ter seres exatamente iguais, porque nós somos seres únicos, nós somos individuais. Mas, sim, nós temos seres com afinidades, com algumas aptidões em comuns e que estão aptos também a ensinar um ao outro a melhorar os defeitos que ainda temos. Porque, com certeza, se nós estamos ainda neste planeta, é porque ainda nós temos muito para evoluir e aprender. No final de tudo isso, o que é mais importante? Nós aceitarmos que a vivência familiar, seja ela a parte mais doce, a parte do amor, a parte mais suave e leve que nós temos prazer, é muito boa, é importante, mas também a parte difícil, as dificuldades de interação, as dificuldades de lidarmos com aquele ente querido difícil que vem nos trazer provas, porque muitas vezes
em um passado não muito distante, nós fomos a prova, nós fomos a origem e nós geramos as mesmas dificuldades para outras pessoas ou para estes mesmos seres que estão conosco no seio familiar. Por isso, nós nunca erramos de endereço na reencarnação. A família é sempre o endereço certo. As pessoas ideais para treinarmos tanto as nossas virtudes já desenvolvidas e colocá-la em prática em favor da família e também o local para nós vivenciarmos as nossas dificuldades, treinarmos a nossa paciência, a nossa resiliência e tudo o que faz necessário para que a gente cresça, para que nos tornamos seres melhores. Então, nós todos estamos submetidos à lei do progresso. Isso significa que nós precisamos progredir para nos tornarmos espíritos puros. E este processo de evolução passa por aprendizados. E com certeza nós vamos ter que fazer isso em sociedade, nós vamos ter que trazer isso no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos estudos, na nossa vivência comunitária. A coisa mais certa é, nós não temos como começar pelo grande e acertar sem nós termos treinado muito bem nas pequenas coisas. E é na família onde as pequenas coisas fazem toda a diferença. Sabe aquela falta de paciência na hora que a vasilha não está no local onde você deixou? Sabe aquela falta de paciência na hora que o alimento, que não é exatamente aquele que você escolheu, foi trocado ou foi mexido? Bem, são essas pequenas provas de amor, de resiliência, de paciência que acontecem no cotidiano, na vida de todo mundo, que fazem parte do nosso treinamento para as grandes coisas. Porque quando grandes situações dependerem da resiliência, dependerem de nós termos paciência, de perdoarmos, de entendermos, de visualizarmos a situação de outro e, acima de tudo, de convivermos, de conversarmos, de entender e escutarmos o que o outro tem a nos dizer, né? Porque muitas e muitas vezes nós temos problemas em família porque nós não estamos aptos a ouvir o lado do outro. Nós já achamos ou chegamos a conclusões e não queremos escutar. E quando nós passamos a escutar e conversar dialogando, as coisas costumam se resolver, dissolvemos as mágoas que existem dentro de nós e, mais importante do que isso, resgatamos grandes débitos e grandes faltas e, às vezes, grandes desavenças do nosso passado, que às vezes anda esquecido, mas que está aí com a nossa oportunidade em família de resgate, né? Então a gente tem que aprender a aproveitar a nossa chance, aprender a doarmos e aceitarmos que a família é sim uma luz independente das dificuldades que ela nos ofereça. Se você tem um irmão difícil, um pai difícil, uma mãe difícil, significa que você está tendo a chance de se tornar a pessoa fácil para fazer aquilo acontecer e dar certo. Você foi escolhida para ter a oportunidade de ser luz no seu ambiente, no seu seio familiar. Sendo assim, nós não podemos esquecer que a família que nós estamos agora não é a mesma família que nós necessariamente teremos para a vida inteira e para todas as outras encarnações, né? Ou seja, nós temos seres e famílias espirituais que estão em outros locais ou em outros planos e vamos nos reencontrar. Talvez pessoas com as quais nós tenhamos uma afinidade muito maior, porque a família espiritual é conectada por afinidades e nós não sabemos quando é que vai ser a nossa próxima chance de estarmos próximo de quem nós estamos hoje. Já pensou quão difícil seria para a gente acordar um dia no mundo espiritual e perceber que nós perdemos uma grande oportunidade, uma encarnação inteira de resgatar algo importante para nós, simplesmente porque nós não soubemos ou nos abrimos a vivenciar e a ter paciência e a escutar e a dialogar e a resolver as coisas em família, sendo que você estava convivendo com aquela pessoa todos os dias por um longo período. É triste e nós não sabemos, né, da próxima vez. Sendo assim, nós todos temos que buscar aproveitar. Família
é luz, é bênção. E se ela nunca erra, é porque é exatamente onde nós temos que trabalhar, apesar das dificuldades e graças a todas as alegrias e bênçãos que vêm junto também. Que nós possamos ser todos uma grande família, porque trabalharemos em prol do crescimento desse mundo e nós somos a grande família da humanidade. Somos todos um. Muita luz e muita paz. Gratidão por conversarmos e dialogarmos mais essa semana. Que o Senhor vos ilumine e que tenhamos todos uma grande semana. Um abraço. Até a próxima.